Beleza? Então, vamos começar a nossa reunião, iniciando aí com as boas-vindas a todos e todas, sabendo da dificuldade, né, de todo mundo de conseguir acesso, de fazer funcionar, e até mesmo dificuldades técnicas que muitos podem ter aí, né, afinal de contas, é novidade. Para vocês terem uma noção, mesmo lá na escola, acho que quase ninguém tinha utilizado essa ferramenta aqui ainda, né? Muitos professores aí estão começando a virar YouTubers, né? Estão fazendo seus vídeos, estão gravando podcast, que é uma estratégia que a gente está utilizando para verificar se a gente consegue ter um alcance maior aos alunos nesse período, né? Então, vamos falar rapidamente da nossa trajetória, né? Então, a gente começou a nossa trajetória lá em março, lá no dia 16, quando nós tivemos a notícia de que teríamos que ter a suspensão de aulas. Imediatamente, nós nos mobilizamos para oferecer atividades online aos alunos. Foi aí que a gente montou aquela plataforma lá no site da escola e colocamos para os alunos fazerem as atividades que seriam entregues por e-mail. Essa metodologia, ela prosseguiu aí por um tempo, né? A gente fez lá atividades 1, 2 e 3, né? As devolutivas melhores e também a facilidade para que os alunos pudessem estar acompanhando melhor o conteúdo tratado. E também para os professores conseguirem fazer essas atividades de maneira mais interessante para os alunos. Então, foi aí que a gente começou o Google Classroom e desde esse período também já foram postadas aí as atividades 4 e 5 do primeiro bimestre e já estamos indo para a atividade 2 do segundo bimestre. E esse processo, ele não foi nada fácil, porque todos os professores precisaram se adaptar, fazer de outras pessoas, e também nós precisamos trabalhar com os alunos, e sabemos o quanto isso foi desafiador, porque a maior parte nunca tinha utilizado o e-mail institucional, né? Eles também não conheciam o aplicativo do Google Classroom, né? E também não conheciam esse aplicativo aqui, que é o Google Meet. Então, devido a todos esses fatores, a gente teve que trabalhar bastante, e aí foi um trabalho bem de equipe mesmo, né? Professores, gestores, nós vimos aí várias até a gente conseguir implantar o sala de aula, né, e até as lives dos professores. Esse processo, nós nos esforçamos muito para que, gradativamente, todos os alunos pudessem ser acolhidos, todos os alunos pudessem ser envolvidos nessa atividade. Então, mudanças aí no meio do caminho, mas a gente veio sempre buscando fazer com que a maior parte dos alunos participassem das atividades, que eles conseguissem realizar, que eles conseguissem compreender aquilo que estava acontecendo, né? E nós acreditamos que onde nós chegamos hoje, né, aqui com essa reunião das famílias online, é uma conquista para que nós possamos realmente levar uma boa aprendizagem aos alunos, uma boa aprendizagem a cada um de todos vocês, tá? Então, nós temos mais um caminho pela frente, né? O que nós já temos certeza é que este segundo bimestre, então esse mês aqui de junho e o mês que vem,
eles serão desta maneira, com essa metodologia, tá? E, por isso, nós vamos continuar tentando estabelecer aí algumas coisas para fazer isso funcionar legal. E é claro que ao longo desse processo, uma coisa que todos nós percebemos, e eu acho que vocês em casa, né, alunos e pais também perceberam, foram os desafios para estudar em casa, né? É claro que estudar em casa não é novidade, existe ensino à distância já há algum tempo, mas para todos os nossos alunos é uma novidade, né? E para a maior parte dos nossos professores também fazer atividades para estudar em casa também é novidade. Então, isso foi uma coisa muito rápida que nós precisamos implantar e a gente entende que há vários desafios para que as famílias possam também acompanhar esses alunos estudando em casa. E aí, a gente retoma algumas questões, como, por exemplo, o acompanhamento das atividades, né? Os alunos nossos, eles têm aí na semana 10, às vezes 12 atividades para fazer, né? E a gente tem aquela planilha lá no site da escola, e depois, se alguém tiver com dúvida, a gente pode estar enviando novamente o link, na qual os professores marcam OK em cada atividade que é entregue. E é a partir dessa planilha que nós conseguimos, ao mesmo tempo, monitorar para nós, escola, né, quem está fazendo o quê, e dá para a família eu acho que todo mundo já deve ter passado por alguma situação dessa em casa. E aí que essa planilha ela é muito importante, a gente pede que a família acompanhe lá, veja se na frente lá do nome do seu filho, de sua filha, tem esses OK, que quer dizer que ele entregou a atividade. Ah, mas ele entregou e o professor não marcou. Se for isso, a gente está aberto, de repente alguma coisa passa batido, mas geralmente não tem OK porque o aluno não fez. E nós precisamos que eles façam. E aí a gente pede para a família dar uma olhada nessa planilha para acompanhar lá, pelo menos uma vez por semana. A planilha é sempre atualizada lá na sexta-feira. Então, se você acessar no sábado ou na segunda, já vai estar com as atividades que ele fez na semana anterior. Então, a gente pede que vocês tenham esse tipo de acompanhamento. Além disso, temos que trabalhar com os nossos meninos as distrações. Gente, principalmente quando ele está fazendo uma coisa que é no celular, que é no computador, se possível, a gente dá aquela olhadinha. Está fazendo lição mesmo? Está fazendo o quê? Está assistindo vídeo? Está brincando? Está com joguinho? Por quê? Para fazer uma atividade, o aluno precisa muito com isso, que é horário e local de estudo. Esse aluno, ele precisa ter uma rotina. Como a gente já tem uma rotina de encaminhar as atividades, a gente também precisa ter que eles tenham uma rotina para fazer essas atividades, tá? A gente precisa que eles tenham uma hora para estudar e a gente precisa que eles tenham um lugar para estudar, tá? É muito importante que esse lugar não precisa ser nada especial, mas de repente, nessa hora aqui a gente já tomou café, você vai estudar aí na mesa da cozinha. Beleza, mas tem que ter uma rotina, tem que saber que naquele dia, naquela hora, ele tem que estar estudando. E isso precisa ser todos os dias. Não adianta o aluno achar que ele vai conseguir resolver tudo isso daí de uma vez só. Que ele vai conseguir
fazer todas as atividades da semana em uma, 2 horinhas. Vamos se lembrar que esses alunos, eles ficavam 45 horas por semana na escola. E agora, eles têm atividades de muitas disciplinas, é verdade que tem. No entanto, se eles não se organizarem ali algumas horas por dia para isso, eles não vão conseguir desenvolver com qualidade essa aprendizagem. Então, eu peço que vocês combinem com os alunos. Ó, de segunda, todos os dias você vai estudar das 8 da manhã às 10 da manhã e depois da 1 da tarde às 3 da tarde. Nesse dia, nessa hora. E naquele mesmo lugar. É muito importante a questão do lugar para ele ficar ali condicionado. Ele vai estudar. Às vezes a gente deixa ele lá no quarto. Tá, beleza, mas será que ele vai estudar deitado na cama? Será que ele vai se animar para estudar, de repente, na frente da televisão? Então, é muito importante que eles tenham essa rotina, esse lugar, esse horário para fazer as atividades. Outra coisa é o seguinte, a gente tem toda semana lives dos professores para esses alunos. Nessas lives, esses alunos têm a oportunidade de conversar com o seu professor, de tirar suas dúvidas, de esclarecer assuntos. Alguns professores bolam até uma pequena aula para dar durante a live. Porém, essa live tem hora marcada. E aí nós precisamos que esses alunos da escola. E para que eles possam fazer isso, a gente tem um cronograma. Cada turma tem o horário certo da sua live. Então, se esse aluno não estiver lá nesse horário, ele não vai conseguir pegar a orientação do professor. Então, é muito importante que eles atentem a isso. O CMSP é aquele aplicativo do governo que também transmite pela televisão. E eles têm preparados excelentes aulas para os nossos alunos. Eles precisam assistir essas aulas. Essas aulas vão complementar a formação dele. Se ele não prestar atenção, se ele não assistir a essas aulas, ele vai ter perda de conteúdo. Mais do que perda de nota, é perda de aprendizagem, né? Eu volto a bater nessa tecla. O aluno precisa fazer lição, concordo que é difícil. No entanto, se ele não conseguir ficar nem lá 3, 4 horinhas, vixe, parou, travou? Vamos lá, estão me ouvindo? Posso continuar? Me ajudem aqui no chat, quem está ouvindo, por favor. Beleza, voltou? Beleza, vou seguir aqui. Então, é preciso que esses alunos tenham essa rotina de estudos, esse horário para estudar. Porque, gente, entendam isso. Não foi suspenso. Esses alunos, eles não vão, se eles fizerem as atividades, permanecer na mesma série. Então, é muito importante que esse tempo não seja tempo perdido. Esse tempo tem que ser um tempo que ele continua aprendendo. Para que quando a gente retornar, e a gente vai retornar um dia, claro, eles não tenham um enorme prejuízo de aprendizagem. Nós aqui da escola estamos à disposição de vocês. Nós estamos aqui para tirar dúvidas, estamos aqui para ajudar com problemas técnicos, estamos aqui até mesmo para dar devolutiva de atividades. Você entrar em contato conosco,
Na semana que vem, a gente tem 3 números de WhatsApp que vocês vão poder buscar a escola, tá? Além do número que já existe e aquele da secretaria que vocês já receberam, tá? A gente vai ter vários canais de WhatsApp para vocês conversarem. Nós estamos com plantões na escola, todos os dias tem pessoal na secretaria e algum gestor na escola de plantão para atender vocês. E também temos os nossos professores que também estão à disposição para ajudar. Então, não deixe que, de repente, você perca a quantidade de atividades que o seu filho está fazendo. Dá uma ligadinha para a gente, manda um WhatsApp, a gente dá uma olhada, mostra os caminhos, para que vocês possam estar junto conosco nessa situação. A gente está à disposição para que vocês possam nos ajudar. Inclusive, a questão do acesso do aplicativo, caso você até vê a possibilidade, em alguns casos, tudo educação dos filhos de vocês, tá? Além disso, agora a gente vai começar uma outra fala. Aline, você vai apresentar o teu PowerPoint daí, não vai? Pais, professores, alunos que estão aí também, tá? Eu tenho 2 funçõezinhas aí, uma é mediar, né, e a outra é acompanhar a tutoria. Então, o Thiago já falou um pouquinho da tutoria, e a tutoria a gente tem o apoio de todos os professores. Então, assim, sempre também que vocês tiverem alguma dúvida, viu que o filho está com dificuldade, deu problema nos aplicativos, todos os professores montaram grupinhos de WhatsApp em que eles podem entrar em contato. Então, pelo celular do filho de vocês, vocês conseguem, se não quiserem entrar direto em contato comigo com o Thiago, vocês conseguem chamar o tutor aí para bater um papinho, tá? Inclusive, alguns professores até precisaram buscar o contato da família. Então, vocês têm esse canal de comunicação com os nossos tutores. Junto com essa demanda, né, que nós tivemos aí de uma educação à distância, nós trocamos o ambiente aí de sala de aula e carteiras por um ambiente em que eles estão com um contato muito grande com o celular, né, com a internet. E aí também acontece outros riscos, né, enquanto estão nos ambientes escolares, entre 4 paredes, tem sempre um adulto ali olhando, né, diretamente o que eles estão fazendo. E mesmo assim, eles ainda dão umas escapadinhas. Agora, eles ficam um tempo muito grande no celular, e aí aparece uma outra preocupação, né? E essa preocupação nossa é porque, assim, é uma situação necessária e vai permanecer necessário também por muito tempo. Porque a hora que a gente trocar esse ambiente que está sendo celular, notebook, computador, e voltarmos para o período presencial, esse presencial nunca mais será o mesmo, né? Será sempre um presencial em que o ambiente virtual certamente vai acompanhar junto. Então, a gente precisa auxiliar os nossos alunos, as nossas crianças, como lidar com esse ambiente virtual. Por isso que eu coloquei aí a boa convivência digital. Então, assim, hoje, com a nossa escola, os nossos alunos trabalham com 3 aplicativos, além do aplicativo do governo. O Meet, que é onde vocês estão hoje, e que os alunos têm acesso a uma sala especial, que tem uma entrada desse link lá para assistir as lives e tirar dúvida direto com os professores, uma vez por semana. Esse Meet também está dentro do Google Sala de Aula, então ele pode acessar pelos 2 ambientes. Dentro do Google Sala de Aula e do Meet, são ambientes mais fechadinhos, então eles estão um pouquinho mais protegidos. Mas quando eles estão de acesso ao celular, grupos de WhatsApp, aí é onde a gente começa a ter as nossas preocupações. Então, eu vi que o professor Elton até colocou aí, visitem de vez em quando os grupos de WhatsApp, né? Nossas informações estão por lá. Ao mesmo tempo que dá para consultar as nossas informações, dá para ver também como é que está a postura dos nossos pequenos aí dentro dos grupos de WhatsApp, né? E às vezes, conversando com algumas mães, eles falam que estão em contato com a gente, e na realidade eles nem estão se comunicando, nem com os tutores, e muitas vezes nem nos grupos de WhatsApp, né? Nos grupos de WhatsApp vinculados à escola. Então, quer dizer, eles estão em uma outra conversa paralela com outras pessoas que talvez a gente nem conheça, né? Então, precisa acompanhar essa situação.
É um ambiente necessário, tá? Então, assim, a gente está fazendo de tudo para que os nossos alunos deixem de ser analfabetos digitais. Então, muitos alunos nossos não sabiam mandar um arquivo, mandar um e-mail, indiretamente, hoje eles estão aprendendo. Então, de repente, quando eles virarem adultos como nós, terão menos dificuldade do que temos hoje, porque é uma geração que está passando por esse estresse diante da pandemia, mas que estão aprendendo muito também, né? E aí, a gente deixa um alerta, né? E a gente também tem conversado isso com eles. Nunca postar nesses grupos, né, de comunicação, algo que a gente não falaria pessoalmente. Por quê? Porque quando a gente expõe algo dentro de um grupo desse, ganha um repertório muito grande, né? E isso prejudica. As redes sociais podem dar uma falsa sensação de anonimato, mas nos grupos da escola, todo mundo conhece todo mundo. Então, quando a gente publica uma foto, a gente pode estar ofendendo o outro aluno. E, às vezes, a gente pode ter o nosso filho recebendo alguma informação que está deixando ele chateado. Alguma brincadeira que para o outro aluno é uma brincadeira, para o nosso filho também não é. Então, a gente tem que prestar atenção nos dois lados, né? Assim como no presencial, educação e respeito ao próximo também são fundamentais dentro do universo digital. Então, a gente está tendo que ensinar para os nossos alunos e para os nossos filhos, porque eu também tenho uma filha pequena, que o que era cidadania, né, no dia a dia, a gente tem agora um outro item que é a cidadania digital. Então, se eu não posso fazer uma coisa errada presencialmente, virtualmente eu também não posso, porque as consequências também são sérias, né? Então, além de tudo essa situação de escola, a gente também está preocupado na Escola Massude em ensinar para os nossos alunos as questões de cidadania, né, nesse ambiente digital que a gente vive e que pode ser perigoso, tanto ele se expor, como ele receber a exposição de alguém. O cuidado com comentários preconceituosos, né, e principalmente, porque a gente já passou isso com situações com alunos nossos, de fotos e vídeos. A preocupação deles postarem fotos e vídeos em que expõem a imagem deles, né? Então, às vezes a gente acha que eles estão ali estudando e às vezes acontece essas situações deles se exporem em forma de foto e vídeo. Então, são alguns cuidados que nós estamos tendo, que a gente gostaria que vocês soubessem, e que a gente também pede o apoio para que esteja sempre de uma forma ou outra, né? Eu costumo pegar o celular da minha filha esporadicamente sem ela saber, né? Ela tem senha, mas a senha eu conheço. E de vez em quando eu dou uma vasculhada para ver se não tem coisas erradas ali no meio, comentários, brincadeiras. É uma maneira que a gente tem de dar autonomia para eles, porque nunca vão estar grudadinho conosco no ambiente virtual, e ao mesmo tempo a gente ter a certeza de que eles não estão ou se magoando ou ferindo alguém. E aí entra na história do cyberbullying, né? Aquela brincadeira que às vezes acontecia na escola, que falava do cabelo de um, da cor do outro, que a gente caracteriza como bullying, porque muitas vezes se sentem ofendidos, ficam tristes. Isso também é trazido para o ambiente virtual. E aí a gente caracteriza o cyberbullying. E quando a gente vai conversar com eles, para eles é só uma brincadeira, nada foi proposital. Mas o problema é quem vai receber essa brincadeira, né? Porque às vezes quem vai receber a brincadeira depois não quer mais participar das atividades, não quer aparecer na live, não quer abrir a câmera para o professor, vai se fechando nesse mundo virtual. Então, é um ponto que a gente gostaria muito que vocês pudessem nos ajudando. Ó, tem até aluno colocando lá, verdade, né? Porque realmente é umas coisas pequenininhas que para um é brincadeira, mas que para o outro magoa. E aí eu deixo aí para vocês o que nós estamos fazendo a favor do nosso aluno nesse processo de cidadania digital. O acesso, né? Então, o governo está patrocinando os dados do aplicativo CMSP. Então, esse CMSP, se instalado sem o uso de Wi-Fi, ele não consome dados. E dentro do CMSP também é possível acessar o Google Sala de Aula, também sem consumir dados do celular dos alunos, tá? Então, isso é para facilitar o acesso de quem tem dificuldade com a internet. A alfabetização digital. Então, todo esse apoio que o Thiago colocou, que nós fazemos plantões. Então, se estiverem aí desesperados para baixar os aplicativos, podem ir na escola, sempre das 10 às 16 horas,
tem das pessoas da gestão, ou eu, ou o Tiago, ou Renata, e a gente deixa o celular deles com tudo instaladinho, bonitinho, e ensina eles também, porque uma hora dá pane no sistema e eles têm que reinstalar tudo de novo. Então, a gente vai ajudando nesse processo. O que nós estamos agora pegando no pezinho deles, inclusive tem uma sala de aula que às vezes fica até brava comigo, é a situação da etiqueta digital, né, que é os cuidados com as brincadeiras dentro dos grupos de WhatsApp. A escola tem 2 grupos por sala. Um grupo chama mural, tipo mural 6º ano, mural 7º ano. Esse grupo mural é onde só nós colocamos recado, e os alunos não podem falar, para os recados não se perderem. No outro grupo, fica aberto para diálogo. Então, tudo que eles têm dúvida que aparece no recado do mural, eles questionam no outro grupo, tá? E aí, nesse outro grupo, tem sempre um professor ou um coordenador que vai dando ali o apoio e o suporte para ajudar eles a responder. E é nesse grupo que, às vezes, a etiqueta digital se perde, tá? Com as brincadeiras. E qual o motivo da gente se preocupar com essas brincadeiras? A saúde e o bem-estar emocional dos nossos alunos, para que ninguém saia machucado e para que todos emocionalmente possam participar de modo produtivo, tanto nas aulas, né, que são as lives, como na participação e na interação que é necessário nesse momento via WhatsApp, tá? Além disso, lógico, a segurança, né? Para que eles aprendam que não é em todo grupo que eles podem brincar e conversar, e para não correr riscos também dentro desse mundo digital. Então, esse era o meu recadinho para vocês. Sempre que precisarem, podem chamar ou eu ou os tutores. O meu telefone está em todos os grupos, tá? Então, tanto no mural quanto no grupo das salas de aula, meu celular está lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline, é só procurar lá e podem me chamar no particular. Obrigada. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação escolar, e quem vai falar com vocês é a nossa coordenadora geral. Eu sou a coordenadora geral da escola, tá? E vou falar um pouquinho de como a gente fez os critérios avaliativos do primeiro bimestre. Os critérios avaliativos, eles foram compostos por 4 notas. A primeira nota foram as atividades presenciais realizadas na escola, enquanto ainda estávamos presentes. Então, foram todas as atividades realizadas pelos alunos. Produções, trabalhos, avaliações, participação dentro do que era solicitado pelos professores, e assim por diante. Aí chegamos no momento das atividades online, que aí começamos, né, na atividade 1, 2 e 3, que foi pelo site da escola, pelo Bit.ly Massude, e depois mais 2 atividades que foram realizadas pelo formulário do Classroom. Então, essas 5 atividades, elas tinham um valor de 0 a 10, e pela entrega dessa atividade, o aluno já era avaliado pela entrega. Então, já era um segundo critério avaliativo. Passado essa entrega, a correção dessas atividades era um outro critério avaliativo. Então, os professores receberam essas atividades realizadas pelos alunos e fizeram as correções. De acordo com as correções e o que os alunos devolveram, ia recebendo a nota, né, de acordo com a produção. Lembrando que alguns alunos só entregaram as atividades, não se preocuparam em fazer uma atividade de acordo com o que era solicitado. Então, em algumas questões, o aluno só respondia sim, não, talvez. Então, isso foi tudo corrigido e levado em consideração pelos professores, certo? E aí já teve uma cobrança um pouco maior sobre a maneira como nossos alunos estavam se preocupando com a realização das atividades propostas pelos professores. Então, essa correção compunha o terceiro critério. E o último critério adotado era a nota das atividades da parte diversificada.
do que às vezes a gente ainda chama de oficinas. Então, os professores pegaram tudo que os alunos realizaram na parte diversificada para compor o quarto critério avaliativo. Então, os professores, após toda a correção, foram compartilhando entre eles para chegar em mais uma média, mais um critério. E para os alunos que realizaram as APs, tanto de língua portuguesa como matemática, a gente considerou um ponto também na média, para, né, dar uma ajuda, dar um reforço para quem ainda estava com alguma defasagem de nota, ou por não ter conseguido entregar as atividades, ou por problema de acesso, né? Nós sabemos que muitos dos nossos alunos conseguiram acesso a todos os aplicativos mais no final do bimestre. Então, a gente optou pelas duas avaliações, né? As APs, que são as avaliações que vêm do Estado, em dar um ponto pela realização dessas atividades. E aí, fechamos a média, né, de 0 a 10 dos nossos alunos. Temos vários alunos ainda que não conseguiram concluir todas as atividades do primeiro bimestre, então eles estão de recuperação. A gente já foi conversando com os alunos nas lives, nos momentos de tutoria, estamos relembrando a todo momento para realizar essas atividades. Não só pelo quesito, vamos pensar assim, em nota, mas também pela questão de conhecimento. Nós sabemos que nesse momento, né, já teremos uma perca aí gigante em tudo que está acontecendo, e a realização dessas atividades ajuda bastante, até mesmo porque nós estamos percebendo que o segundo bimestre será todo nesse sistema online, e as atividades como que eu posso dizer assim, uma sequência. Então, tudo que foi iniciado no primeiro bimestre terá continuidade agora no segundo bimestre. Então, é muito importante os alunos que ainda não realizaram todas as atividades do primeiro bimestre, que façam atividade 1, 2 e 3, encaminhem para os e-mails dos professores, e a partir da atividade 4, que realizem no próprio formulário do Classroom. E se por acaso não conseguir, por N problemas aí de conexão, pode ir na escola retirar também esse material. Nós estamos disponibilizando para quem está com problema de acesso, além dos materiais que nós entregamos, né? Tem os cadernos do aluno, tem os fascículos também que os alunos levaram. Se for necessário, podem pegar emprestados livros didáticos também. Então, nós estamos tentando fazer de todas as maneiras para estar chegando o mais próximo possível dos nossos alunos, né, dos filhos de vocês, tá? Tá travando, Wendel? Melhorou? Tá? Então, gente, foram esses critérios que nós utilizamos no primeiro bimestre, tá? Levamos em consideração as atividades realizadas no presencial, depois a entrega das atividades online, a correção dessas atividades online e as APs, tá? E para o segundo bimestre não teremos, né, provavelmente nenhuma atividade presencial, ficaremos nas atividades online. Continuaremos postando pelo Classroom, certo? Os alunos já têm acesso, mas se por acaso, né, perder algum acesso por causa do aplicativo, como a Aline e o Thiago já disseram, pode estar indo na escola, que a gente instala os aplicativos de novo, para que continue, né, essa sequência aí de atividades. Ficou alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não consegui acompanhar aqui o chat. Tá tranquilo? Então, eu finalizo por aqui, por enquanto. Thiago. Vamos lá, então, pessoal. Então, só para... acho que é o pai da Janaína está falando, o seu áudio está desligado. O senhor precisa ativar o áudio. Pai, acho que é isso.
E agora, quem que é? Boa noite. E como que a gente... Isso. Boa noite. Oi, dona Dayana. Como Pois que a gente não. pode saber das notas delas? Que ela fez todas as atividades. Ela fez toda a lição. As notas já estão disponíveis no boletim do aluno, tá? Eles podem, e vocês também podem acessar. Alguém coloca o link aí, por favor, no chat, na Secretaria Escolar Digital. A senhora vai precisar só do número do RA do aluno e consegue acessar lá todas as notas desse bimestre, tá? Sobre isso, já adiantando, tem algumas matérias que vai aparecer a nota em branco, que é práticas experimentais, projeto de vida. No boletim fica em branco. No entanto, nós utilizamos a nota internamente para poder ajudar nas outras. Algumas matérias vão aparecer lá sem nota, tá? Não é porque o aluno não fez, é porque essas matérias a gente avalia ela por conceito. Ó, a Lúcia colocou o link aí agora no chat. Quem quiser acessar os boletins pode acessar por aí, tá bom? O número do RA dela vai estar onde? Onde eu acho o número do RA dela? Qual é a sala da sua filha, dona Ela Dayana? já usa o número do RA? Peraí que tá travando. Qual é a sala dela, Dayana? Do primeiro. Ela é do primeiro colegial. Do primeiro? Provavelmente ela já tem esse número, porque ela utiliza para entrar no CLES e no TMSP. Mas, é o mesmo número. Isso, mas se por acaso não tiver, a gente pode compartilhar joia. nos grupos de novo. Tá, joia. Eu queria fazer uma pergunta. Tá bom. Amigo, pode falar. Pois não, pode falar, meu. Sobre o segundo bimestre, vai ter material disponível na escola, porque a gente pegou o material da outra vez, né? O caderno, as apostilas. Vai usar algum material que está disponível na escola? Então, no momento, vocês vão começar a usar o material que vocês até agora, a maior parte das atividades, ela não foi utilizando esse material que vocês pegaram. Então, agora, alguns professores já estão encaminhando atividades nas quais o aluno vai precisar do material, tá? Então, por hora, a gente não vai entregar outro material, vai usar esse aí mesmo. Tá bem, obrigado, Tiago. Oi. Então, eu vou dar uma saída, mas não tem mais nada de importante, não, né? Agora a gente vai só fechar um pouquinho o assunto e depois a gente vai abrir para outras dúvidas. Tá, joia. Tá bom? Vem cá, do lado. Júlio, você é aluna. Daiane, Oi. ó, tem um link que eu vou disponibilizar, então eu já vou colocar aqui para você, e depois no final da reunião eu disponibilizo de novo, que é a nossa lista de presença virtual, tá? Aí depois você preenche com um tempinho e a gente deixa 24 horas aberto aí para recolher a assinatura do pessoal. Tá, joia. Eu vou postar lá no pé. Tá, joia. Eu vou na igreja agora e a hora que eu voltar eu dou uma olhada, tá bom? Tá bom. Só mais uma questão. Tchau, Oi, o senhor queria fazer? Pode falar. Oi. Tem muita gente falando mesmo. Vocês vão entregar. Vocês vão entregar a prova do segundo bimestre? Ainda não. Ainda não. Agora a gente só vai vocês vão poder acessar o boletim, mas vocês não vão ter mais material na escola, tá? Vocês só vão conseguir ver a nota que vocês ficaram. Já está disponível, então? Já está disponível. Como vai ficar a questão, assim, de reprovação ou não, passa de ano? Então, como que é o nome do senhor? É Sebastião Araújo. Seu Sebastião, é o seguinte, ó, nós estamos fazendo de tudo para que todos os alunos tenham acesso às atividades. Então,
No primeiro bimestre, a gente ainda tinha atividades que eles fizeram lá em fevereiro presencialmente. Então, provavelmente, a maior parte deles vão ficar com notas boas. Agora, eles dependem 100% das atividades online. Então, o aluno que não fizer as atividades vai ficar sem nota. Então, existe sim o risco de reprovação. Não é... Alguém comentar que essas aulas à distância não ia ter serventia, no caso. Isso aí é conversa, né? E é injusto com todo esse trabalho que nós estamos fazendo, alunos e professores, que essas atividades não tivessem valor nenhum. Muito pelo contrário. As atividades valem, sim, as atividades têm valor de nota e vai ter, caso o aluno não faça nada, não desenvolva as atividades, sim, casos de reprovação. A gente vai seguir como se estivesse presencial, tá? Então, continua a mesma cobrança com relação aos alunos. Melhorar, provavelmente a gente começa a voltar parcialmente, numa coisa do tipo, ir para a escola uma vez ou duas na semana, tá? Mas seria um processo dessa maneira. Outra dúvida minha, as lives do 9º ano, elas acontecem, tem lá no grupo os horários que elas acontecem, ou vocês conseguem falar para mim? Tem no grupo. Eu mandei todas no grupo agora, foto no grupo de sala, Thiago. É que tem bastante errado, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, a todos os pais e alunos que participaram dessa reunião, né, a gente está muito contente com a presença de vocês, né, esperamos que, mesmo aí com alguns probleminhas técnicos, a nossa mensagem tenha chegado até todos. Já peço novamente que preencham o formulário que foi postado aí, que é a lista de presença. A gente vai encaminhar esse mesmo formulário junto com a gravação da reunião para a gente, para que os outros pais também possam estar assistindo a reunião, né, mesmo que não possam estar interagindo, né, e a toda a equipe Masud, muito obrigado por vocês terem vindo, por terem colaborado, né, a gente fica realmente bastante satisfeito com toda essa participação, né, e esperamos que em outros momentos a gente possa também fazer a reunião com a presença de todos vocês e muito mais gente.